Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje, então, comentar aqui a criação da consciência feminista. A gente recebeu esse livro da Cultrix, então muito obrigado, editora, e vocês estão sempre assistindo, por isso o canal está recebendo livros. Este aqui é o volume 2 deste outro que a gente já tem aqui no canal, a resenha, a criação do patriarcado, certo? Muito bom a leitura. Vou mostrar algumas coisas deste aqui, mas convido você a assistir a resenha. Vai estar aqui no card na descrição, tem muitos outros livros e vídeos, todas as informações. E eu não vou me alongar muito aqui na introdução para fazer a introdução do canal. E aí a gente já partir para os comentários. Então já vou falar aqui que tem a mesma qualidade, né, de organização, de espaçamento das letras, página amarela que brilha menos, tem as fontes, é um livro acadêmico, ele é de fácil leitura, quero ler pela diversão, gosto dessa área macro, grande, do feminismo, saber coisas, comentar. Dá para eu ler pela diversão? Sim, é muito bom, muito fácil de ler. Para diversão, assim, é até uma vantagem e desvantagem. O jeito que ela escreveu aqui é acadêmico, dá para você citar, mas não está tão teórico. Então, talvez, se você estiver procurando, ele vai complementar muitas lacunas, muitas coisas muito importantes, assim, do que eu já li de feminismo em textos teóricos. Mas, assim, talvez você espere uma outra coisa. Enfim, tudo bem, mas não vou me alongar muito aqui na série de teoria, daqui a pouco eu comento os detalhes, mas assim, diversão é muito grande, dá pra você entender, ter vários dados. Eu gosto de história, de ler histórias, documentários, também vai gostar muito. Os dois têm esse aspecto aqui, cobre a diversão com facilidade. Então, se não for 5 estrelas, é muito perto de 5 estrelas, por causa de todos os motivos. E vou comentar os dados depois da nossa introdução aqui, aí eu já abordo tudo que eu organizei para hoje. Então, como sempre, eu pedi aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando, você tem os links de compra aqui na descrição com os link. Chega no site, compra livro, ou a partir dos links do canal, compra outras coisas, você está ajudando. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também para você participar dos comentários, se você conhece esses livros, gostou, não gostou. Qualquer comentário que você escrever aqui é muito importante, porque o YouTube vai entender que você participou do canal, ele vai espalhar mais o vídeo e aumenta a chance de você receber os avisos. Então você fez lá todas as notificações, sininho, todas as notificações, participou do canal. Eu também leio todos os comentários, então é importante para motivação também, né, incentivar aqui o canal. E a gente conversa aqui, eu tento responder o máximo possível, eu sempre leio. E quando possível eu tento responder o mais rápido possível. Então tudo isso faz o YouTube entender que você está participando do canal, vai espalhar e aumenta a chance de você receber os avisos. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores. E quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica um vídeo para você explorar. Muito bem, então, feita a nossa introdução aqui, os nossos breves comentários. O que acontece? Os dois aqui, certo? Este aqui... os capítulos são muito, que eu comentei na resenha, muito fechados entre si. Aqui já são um pouquinho mais misturados. E aí eu achei uma vantagem e desvantagem. É muito prático você ler o tema que você quer, introdução, o tema que você quer e o capítulo de conclusão. E feita essa leitura, você já tem o que você precisa para fazer o seu artigo e tal, ou você lê tudo para diversão, tranquilidade. E os dois, que é a mesma autora, né? Ela é marxista, então seria de esquerda, mas aqui ainda tem um tiquinho a mais. Aqui é quase nada. Eu já vou comentar. Então, o jeito que ela escreveu os capítulos, não sei exatamente, eu estou supondo o que ela conversou com pessoas, né, críticas que tem nessa área do feminismo, ou por que as mulheres não são respeitadas e tal. Mas ela vai numa área, de um jeito que ela está trazendo, muito mais leve do que uma intensidade política que outros autores e autoras trouxeram e que youtubers e políticos trazem. Então, por isso que eu estou dizendo, é muito mais leve. Talvez você nem perceba essa ideia de esquerda. Eu percebi também porque ela comentou aqui, e aí por isso que eu peguei aqui na prateleira um outro para mostrar, que aconteceu a mesma coisa. Então aqui há um prefácio nesse A Sociedade Ingovernável, isso aqui eu gostei muito. Se você é de esquerda, quer fazer uma pessoa ir mais para a esquerda, este cara aqui eu gostei muito, uma introdução. Não digo que é uma introdução, mas é um livro muito leve de esquerda para convencer pessoas a virar para a esquerda. Então eu achei muito interessante, vai estar na resenha também aqui no card na descrição, mas... eu comentei isso, não falei do prefácio, né? Então o prefácio há um nível de esquerda aqui, muito alto. Eu falei, nossa, será que o livro vai ficar com essa intensidade? Não, tudo bem, eu vou apresentar as características na resenha, não há nenhum problema aí cada um, justamente, que faz parte da ética, da metodologia científica, você apresentar no começo o que você pesquisou, perfeito. Mas aí não, o texto está muito aqui o jeito que ele escreve de esquerda e tem o prefácio. Aí aqui, né, no Consciência Feminista, ela fala, olha, então agora eu vou falar de consciência de classe e tal, coisa de esquerda, marxista. Eu falei, nossa, perfeitamente, que o outro eu já senti que era pouco. E na verdade não, quando cheguei nos capítulos, eu te falo aqui os capítulos, vamos fazer um breve comentário aqui dos capítulos.
que assim, eu vou tentar trazer o máximo de informação, mas é muito conteúdo, né? Esses livros teóricos tem muita coisa a ser comentada, por isso que eu falo do prazer da leitura logo no começo e tal, da edição, e aí você escolhe o que você vai fazer. Mas, por exemplo, aqui, ó, aí tem a introdução, né? Aí tem o 2, que eu gostei muito, que é a parte da educação das mulheres, e aí vem autolegitimação, caminho das místicas, maternidade, a questão da Bíblia, criatividade, direito de aprender, os grupos. E aí, quando eu fiz a leitura, eu senti assim, ué, ela está citando muitos fatos, muitas informações. E a informação é informação. Realmente aquela mulher não pôde estudar porque tem um preconceito na época. Eu tenho até aqui que eu lembrei de comentar. Sim, voltando, talvez eu corte um pedacinho só para ficar mais rápido aqui. Qual é o exemplo que eu estava falando da Júlia Lopes de Almeida, que é um livro muito bom. Eu não fiz a resenha da nossa playlist de literatura brasileira, que é A Falência, muito top a leitura. Eu tenho mais 2 livros dela também, quero ler trazer no canal. Na época ela não foi publicada e aqui ela citou várias pessoas que não foram publicadas depois. Ah, você é mulher, você não pode escrever. Não foi você que fez. E a Júlia Lopes, o pessoal falou, não, você escreveu mesmo, ok, mas eu não vou publicar porque você é mulher. E aí quem ganhou lá o cargo como é que chama? Na Academia de Letras foi o marido dela, que no próprio texto falou, não, ele não é um poeta muito bom e só ganha porque é homem e tal, ok? Então, os vários exemplos e os capítulos tem muito nessa maneira que ela escreveu de fato. Como assim fato? Ó, essa mulher, essa situação aconteceu. Só que ela não disse, a análise, um parágrafo logo depois, uma coisa mais de marxismo. Falou, ó, isso aqui então, é uma luta de classes, e se a gente passar essa informação para você, você vai superar, sim, você vai superar a alienação do capitalismo ou da cultura capitalista burguesa e você vai mudar o seu pensamento. Ela poderia fazer isso, mas ela não fez. Ou se fez com muita pouca intensidade. Aí eu falei, ué, claro que está implícito, mas aí num outro momento, de leitura, eu falei, então talvez... Aí eu fiquei pensando assim nas discussões políticas que ela deve participar e tal, porque ela está na faculdade, ela percebeu. Aí ela falou assim, ela fez um livro com listagens de itens. E ela apresenta e fala, olha, viu por que é importante a gente pensar em feminismo e tudo mais? Olha aqui tudo isso aqui de dados de como elas foram perseguidas e não modificou. Aí eu falei, eu que já tenho essa ideia de ler os 2 lados com tranquilidade, no primeiro exemplo, ou até com outro livro e tal, eu concordei, falei, beleza, então vamos aplicar. Só que daí, eu já vi algumas pessoas fazendo, só que daí na internet ou na política, por outros motivos que talvez eu não vou conseguir trazer aqui, na prática não dá para você aplicar. Porque vamos trazer para vocês ficarem bem claros assim, o político, quando ele está lá fazendo o discurso, ele está naquela ideia dos filósofos, que ele quer convencer para ganhar a discussão, não realmente mudar a realidade, quer ganhar o voto. Então temos essa situação, né? Então a listagem de aqui iria talvez convencer você de maneira acadêmica ou de maneira intelectual, né? Que nem você tem uma conversão. Calma aí. Muito bem, voltando que teve um barulho, vamos ver se a gente faz essa tomada aqui. Então foi isso que eu senti, que não ficou claro exatamente... Ficou claro, né, o entendimento, eu grifei todos os capítulos, tem a história de cada uma das mulheres, situações, tem um parágrafo explicativo, de conclusão você pode citar, tem a critério de diversão, beleza. Mas assim, legal, eu li, concordei com você, né, autora, aqui, concordei. O que eu faço agora? Porque eu sei que tem a situação, mas qual é o nível que você está de briga política? Você está naquele nível muito de esquerda de algumas mulheres, né, e de candidatos e tal? Ou você está nessa parte mais de convencimento intelectual que existiu, a gente tem que valorizar. Então, na minha experiência de leitura, que eu estou passando para vocês, eu senti que mais nessa parte de conversão intelectual, essa ideia de conversão intelectual, eu vi, até estava gravando outros vídeos hoje aqui, eu comentei, que a parte de religião é a maior, mais extensa, com mais itens serem comentados de todas as áreas que eu li, né? Então, economia e política é muito mais fácil, com menor tempo, anos de leitura, né, e quantidade de livros lidos, fazer um mapeamento muito mais robusto do que de religião, que é muito mais extenso. Muito bem, então, aí eu já tenho esse mapeamento na minha mente, né, de economia e de política, por isso estou dizendo, então, na leitura dessa ideia de religião, que veio essa ideia de conversão intelectual. Então, os autores, eles vão se converter ao islamismo ou ao cristianismo por causa dessa ideia intelectual. Ele estudou ali, leu e falou, ok, essa é a correta, e aí ele troca, né, de religião, ou não tem nenhuma, e adere a essa religião. E aí me parece que aqui, essa mesma palavra, só com o sentido das ideias dentro dessa teoria. Então, por isso, novamente, essa minha reflexão que eu tive com a leitura do outro livro, que tem esse aspecto teórico, ela conta que é informação, mas foi uma leitura muito leve, valeu muito a pena a leitura, muitas informações, são exemplos muito tops,
histórias. Bom, quero fazer vídeo, quero fazer postagens e blogs, você vai conseguir fazer porque tem vários exemplos aqui, uma grande quantidade de exemplos mesmo do que as mulheres passaram e as várias dificuldades. Então, assim, né, pra gente talvez ler algum trecho aqui e partir para a finalização, tem alguns capítulos um pouquinho maior, certo? No sentido de esquerda, mas tem muita coisa que tem pouca quantidade, né? Como eu tentei ilustrar aqui para vocês. Tem, se eu não me engano, a ideia da mulher aqui, lembrou um pouco do outro livro que a gente tem aqui. Vou pegar aqui, esqueci de pegar, vou mostrar aqui para vocês, que também a gente tem a resenha da Cultrix, A Melhor Metade, também entra dentro aqui. Tem um outro livro que é alguma coisa... Tem outras coisas da mulher e tal, vou ver se eu coloco vários aqui da editora na descrição para você conhecer. Alguns talvez a gente receba, tá na minha lista de possivelmente receber. E tem do Jung também, bastante informação do Jung que a gente também tem aqui no canal. Mas eu acho que de panorama geral é isso. Então, se eu ler aqui a página 24, já ilustra inicialmente o que eu tentei apresentar para vocês. Então, em resumo, as principais suposições sobre gênero na sociedade patriarcal são essas. Então, homens e mulheres são criaturas diferentes em essência. Não apenas são aparatos biológicos, mas em suas necessidades, capacidades e funções. Homens e mulheres também são diferentes na forma como foram criados na função social designadas a eles por Deus. Ok, o pedaço de religião, tudo bem, a religião interfere na sociedade, mas agora a gente tem sociedades laicas. Mas aí, o biológico, ele não faz com grande intensidade. Tem alguns autores que é mais, e aí eu poderia colocar adesivo polêmico, sem a gente entrar nos detalhes. Mas tem esse outro aqui, ó, evidências científicas da superioridade genética das mulheres. Então, se eu entendi, outras pessoas proporam isso, temos essa dificuldade prática aí, que me parece que tem diferenças genéticas e tal, e algumas pessoas não gostam de apresentar, ou falam que isso é uma desvantagem, não sei. Então temos esse livro aqui para complementar. Vamos lá, não vou me alongar aqui, estou ilustrando que tem, não estou exatamente posicionando, estou mais fazendo uma listagem aqui para vocês. E aí, mais à frente, quem sabe em outro momento do canal, eu faço alguns vídeos com posicionamento, mas por enquanto estou tentando fazer o procedimento de listagem, né? Próximo tópico aqui da autora. Homens são, entre aspas, naturalmente superiores, mais fortes e mais racionais. Por isso foram criados para dominar. Como resultado, homens são cidadãos políticos e representantes são responsáveis pelo sistema. Mulheres são, entre aspas, naturalmente mais fracas, têm capacidade intelectual e racional inferior, são instáveis em termos emocionais e, portanto, incapazes de participação política. Elas ficam de fora do sistema. Tá, eu sei que tem gente que pensa assim e que é errado, mas eu não sei se todos os autores são essa intensidade que ela falou aqui. Não sei se os autores que ela leu, mas enfim, tá ilustrado aqui. Vou ler, faltam só mais 2 pedacinhos aqui e tem toda a discussão que eu já apresentei. Homens, por terem a mente racional, explicam e regulam o mundo. Mulheres, por terem a função de cuidar, sustentam a vida cotidiana e a continuidade da espécie. Embora ambas sejam funções essenciais, a dos homens é superior à das mulheres. Outra maneira de dizer isso é que os homens se ocupam de atividades transcendentes, entre aspas, enquanto mulheres, com pessoas de classe baixa de ambos os sexos, se ocupam de atividades imanentes. Homens têm o direito inerente de controlar a sexualidade e as funções reprodutivas das mulheres, enquanto essas não têm o mesmo direito sobre os homens. Homens são os mediadores entre humanos e Deus. Mulheres aproximam-se de Deus pela mediação dos homens. Aqui da religião, tudo bem, tem muita coisa da religião que talvez as mulheres não podem participar, tudo bem, tem várias vantagens e desvantagens. Como eu falei, o item talvez, tanto que aqui da religião aparece 3 vezes nesse breve resumo aqui, como eu falei, é o item mais extenso na minha experiência atual de leitura. Vamos colocar aqui mais algumas citações para vocês. Página 52. O medievalista Roland Bainton, em sua obra em 3 volumes sobre mulheres da reforma na Europa, adiciona não mais de 10 nomes de mulheres instruídas àqueles mencionados por Margaret King. Pode-se dizer com certeza que, até 1700, havia menos de 300 mulheres instruídas na Europa Ocidental, conhecidas por historiadores. Tá, esse capítulo aqui muito top, realmente esse dado, que tem poucas pessoas que ela me lê escrever, as mulheres muito menos, e elas têm todos os preconceitos que já foram ilustrados. Vamos uma outra citação aqui, vamos ver. E página 68. Mas seja qual for o grupo particular de pessoas que se estude, em que localidade específica, a disparidade de alfabetização entre homens e mulheres do mesmo grupo não acaba até que a alfabetização quase universal seja alcançada. Observação semelhante pode ser feita quando estudamos graus de feitos educacionais em vários grupos e classes da população. Por exemplo, em 1837, as mulheres não podiam se matricular em nenhuma faculdade ou universidade. Esse dos estudantes, a gente tem aqui no canal
uma outra resenha que é a história das universidades. Lembrei agora, vou colocar no card na descrição, que complementa dados de como formou as faculdades, né? Em 1880, mulheres eram 32% do corpo discente, alunos, e em 1910, 40%. Então foi crescendo muito. Embora o aumento de mulheres com educação universitária seja notável, é mais significativo apenas em 1920, quando representavam 47%. Mas no final da década de 30, subia ligeiramente, o número de mulheres com pós-graduação caía de modo drástico. O ponto mais baixo do século XX veio em 1960, quando as mulheres constituíam 35% e doutorado apenas 10%. Muito bem, então eu tentei ilustrar aqui o mais possível do canal, informações, reforço o convite para você participar dos comentários. Gostou, não gostou? Alguma outra informação do livro? Algum capítulo? Ah, estou fazendo uma pesquisa, Pedro, sabe que tem tal informação do livro? Você pode me antecipar? Aí eu tento responder o mais rápido possível, a gente vai conversando. Enfim, basicamente seria isso. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando, sempre tem os links de compra aqui na descrição, o botão de membros, o botão de valeu. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.